alguns textos da Bíblia em Apocalipse. Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte, irmãos. Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Vou repetir porque é o versículo 5 e não o versículo 6, amém? Isso é bom que nós gravamos mais ainda a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A mensagem que Deus tem colocado no meu coração para a igreja e para aqueles que estão nesta igreja hoje e para aqueles que estão nos ouvindo pela internet é ao que vencer. Então, ao que vencer, Deus tem promessas. Mas o que vai significar esse ao que vencer? A palavra de Deus, ela nos fala desde o início que o homem, devido ao pecado, se afastou de Deus. O pecado nasceu por causa do desejo de Satanás de estabelecer-se sobre Deus, e isso destruiu a harmonia do céu. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele colocou Adão e Eva no jardim do Éden, e colocou duas árvores no jardim do Éden, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse para Adão que não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas de todas as outras árvores poderia ele se alimentar, até da árvore da vida poderia ele se alimentar. E entendemos que esta árvore da vida, ela dá realmente vida, e vida eterna para Adão e para Eva. Mas desobedeceram, como nós já sabemos e como nós temos ciência. Porque ali o inimigo de nossas vidas foi lá e incutiu em Eva, e Adão também caiu, e eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E com isso o pecado entrou no mundo através deste delito. Mas o que nós iremos aprender aqui é que o pecado, ele pode ser vencido. O pecado, ele já foi vencido, mas você que está aqui nesta noite, você pode vencer o pecado, e quando você vencer o pecado, você vai ter promessas gloriosas de Deus ao vencer este pecado. O livro de Apocalipse é escrito por João. Ele escreve às 7 igrejas da Ásia Menor. O livro praticamente ele foi escrito para estas 7 igrejas da Ásia Menor. E nessas 7 igrejas, Jesus ele dá uma recomendação para cada uma e dá uma promessa também para cada uma desta igreja. E nessas promessas elas servem, se estendem até nós. Quando vencemos o pecado e quando estamos nesta caminhada até o fim de nossas vidas vitorioso. O plano é que a humanidade vivesse uma vida em que odiassem e resistissem ao pecado e dissessem sim a Deus para obter vitória. Aquele que vence o pecado em sua própria vida prova que o caminho de Deus é perfeito. Todos os que fazem isso vão saborear as ricas recompensas de uma vida eterna.
Estas promessas são para mim, essas promessas são para você, essas promessas é para toda a humanidade. A primeira promessa que Jesus traz, ele traz à igreja em Éfeso, e diz o seguinte em Apocalipse capítulo 2 e versículo 7. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, vamos ler. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esta igreja em Éfeso, ela era fiel na doutrina e era perseverante nas tribulações. Porém, esta igreja, assim quando eu falo desta igreja, eu falo de você também que é a igreja, ela tinha perdido o primeiro amor. Mas mesmo assim, as recomendações de Jesus, ele dá uma promessa para esta igreja, que é comer da árvore da vida. Esta árvore que no jardim do Éden, ela foi trancada, e o homem saiu do paraíso, e esta árvore foi trancada, e foi colocado um querubim lá para proteger esta árvore. A árvore da vida é um símbolo de vida eterna. Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal entre as árvores do Éden. Mas por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, agora vivemos em uma época da graça, onde novamente você pode ter a oportunidade de comer do fruto da árvore da vida. O que significa isso? Cada vez que você optar em fazer a vontade de Deus e em vez da sua própria, toda vez que você resistir à tentação e vencer o pecado, toda vez que você faça isso, você estará valorizando-se para a vida eterna e terá o direito de comer da árvore da vida. Em Apocalipse capítulo 22 e versículo 14, ele nos diz o seguinte: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então você tem uma promessa quando vencer o pecado, é comer desta árvore da vida, para que você tenha vida eterna. A segunda promessa: não sofrerás o dano da segunda morte, e você receberá uma coroa da vida. A carta escrita a Esmirna, ele fala o seguinte em Apocalipse 2 e 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que entendemos aqui por segunda morte? A segunda morte é o lago de fogo e enxofre que foi escrito em Apocalipse capítulo 21 e versículo 8, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, o que entendemos por segunda morte é a aniquilação por completo do pecado. A igreja de Esmirna, ela suportava o sofrimento. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, a segunda morte, você não vai passar se você permear um caminho nesta terra, vencendo dia após dia o pecado e tendo uma vida de santificação com o Senhor. Em Apocalipse capítulo 20 e versículo 6, diz o seguinte:
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Para que você não tenha parte na segunda morte, você tem que ser arrebatado, você tem que ser um escolhido, você tem que, na realidade, vencer o pecado nesta terra. A terceira promessa foi escrito à igreja de Pérgamo em Apocalipse capítulo 2 e versículo 17, que nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A igreja de Pérgamo era uma igreja que mantinha a fé em Cristo, porém alguns delas entraram pela idolatria e pela imoralidade, mas mesmo assim, ao que vencer, Jesus dá uma promessa, e esta promessa é uma promessa de segurança, esta é uma promessa do maná escondido, de uma pedra branca e de um novo nome. O maná escondido, o pão que desceu do céu no Antigo Testamento, o povo estava no deserto, e era todos os dias descido do céu um maná para alimentar o povo, para que o povo ficasse na dependência total de Deus. Você está sobre esta dependência de Deus? Você está sobre a dependência real do Senhor? Hoje nós estamos no tempo da graça, e o pão que desceu do céu é Jesus Cristo. Você tem que ficar sobre a dependência de Jesus, para que este maná lhe dê segurança, lhe dê sustento, e possa você viver a sustento nesta vida. Uma pedra branca, nós vamos entender o que era uma pedra branca. Uma pedrinha branca e um novo nome significa que você, na glória, você vai receber uma pedrinha branca, e você vai ter um novo nome. Aqueles que o Senhor escolhe, aqueles que o Senhor predestina, aqueles que o Senhor quer dar uma missão, Ele muda o nome. De Abraão foi para Abraão, de Sarai foi para Sara, de Jacó foi para Israel, de Otávio eu não sei, mas ele me dará uma pedra branca. As pedras brancas, elas usadas para indicar a inocência de pessoas. Isto é uma questão histórica e cultural. A pedra branca, na época de Jesus, na época em que foi escrito o Apocalipse, ela tinha um significado cultural e tinha também um significado histórico. E nós vamos ver como é interessante quando você receber esta pedra branca, e espero que você receba esta pedra branca. A pedra branca, elas foram usadas para indicar a inocência de pessoas acusadas de crimes. Quando elas eram absorvidas, elas recebiam uma pedrinha branca dizendo: você não tem mais culpa alguma. Jesus inocenta os seus seguidores fiéis, porque na cruz do Calvário ele pagou um preço muito alto por sua vida. As pedras brancas também, elas foram dadas aos escravos libertados para mostrar sua cidadania. Os fiéis não são mais escravos do pecado, pois se tornaram cidadãos da pátria celestial. Essas pedras também eram usadas pelos romanos como um tipo de ingresso para alguns eventos. Você recebia uma pedrinha branca e você era convidado para um evento. E você era uma pessoa especial, porque não era toda pessoa que recebia essa pedrinha branca dos romanos para participar de determinados eventos. Mas Jesus permite que aos fiéis entrarem na presença dele para o seu banquete. No dia do banquete do Senhor,
você estará com essa pedrinha branca. E você é um convidado especial naquele banquete. Também foram dadas as pedrinhas brancas para todos os vencedores de corridas, quando tinham suas maratonas. E aos vitoriosos em batalhas. Os fiéis são vencedores que receberão o prêmio, o galardão do Senhor. A quarta promessa, em Apocalipse capítulo 2, versículos 26 a 28, nos diz o seguinte: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa foi uma promessa à igreja de Tiatira. E a igreja de Tiatira, ela tinha um crescimento no serviço aos necessitados, aos órfãos, às viúvas. Eles eram próximos. Mas Jesus mandava eles continuar na fidelidade da fé e deixar a idolatria. Mas mesmo assim, ele dá uma promessa: soberania sobre as nações, e receberá a estrela da manhã, a autoridade sobre as nações. Quando você estiver com Jesus Cristo, Ele regerá esta terra por 1000 anos, e você estará ao lado de Jesus com autoridade também, regendo este mundo por 1000 anos. O mundo está cheio de injustiça, a injustiça está progredindo de forma constante neste mundo, em todos os níveis das sociedades. Aqueles que vencerem reinarão sobre a terra com Jesus por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, nos diz o seguinte: os cristãos perseguidos foram vítimas da maldade dos homens poderosos deste mundo, até do poder do governo, mas os vencedores dominariam sobre as nações com o poder do ungido. Em Salmos capítulo 2 e versículos de 8 a 9, já nos traz uma revelação, uma profecia a respeito do que foi falado em Apocalipse capítulo 20 e versículo 6. Diz o seguinte, Salmos capítulo 8, versículos de 8 a 9: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Jesus daria aos fiéis o privilégio de participar deste vitorioso reino messiânico. E você também receberá a estrela da manhã. E quem é a estrela da manhã? É a estrela da alva, é o próprio Jesus Cristo, que em João, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12, 19, diz o seguinte: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Jesus é a estrela da alva. A quinta promessa: será a coluna do templo de Deus e terá um lugar na Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 3, versículo 12, nos diz: ao que vencer eu farei coluna do templo de meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Foi uma promessa à igreja de Filadélfia, que era uma igreja que era perseverante na fé, que guardava a fé. Ela tinha, na realidade, essa perseverança, e Jesus deu essa promessa a ela, e dará essa promessa a você também.
As colunas, elas podem suportar, e você é uma coluna quando aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. É uma coluna no teu trabalho, é uma coluna no teu lar, é uma coluna na igreja, é uma coluna na tua faculdade, é uma coluna onde você estiver, e você nunca perderá a fé, mesmo que as coisas não estejam bem, mesmo diante de uma pandemia. Se você é coluna, você não perderá a fé no Senhor Jesus Cristo. Você será capaz de resistir a qualquer coisa. A Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém que desce do céu, e a própria igreja de Cristo. Você é a Nova Jerusalém. Você é a noiva de Cristo. Ao escrever sobre o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e seu próprio novo nome, Jesus nos chama como seu. Você é propriedade exclusiva de Deus. Isso é um sinal de pertence. Você pertence a Jesus. Se Jesus venceu o mundo como homem, Ele nos deu o exemplo para que também venhamos a vencer. Em João, capítulo 16, versículo 33, nos diz: eu venci o mundo, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você pertence a Jesus, então você também vencerá esse mundo, se você dia após dia vencer o pecado. A sexta promessa: dar-lhe-ei que se assente comigo em meu trono. Isso é uma promessa maravilhosa. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, diz o seguinte: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Foi uma promessa à igreja de Laodiceia. Você reinará com Jesus. Você vencendo o pecado, você reinará com Jesus. A graça de Deus, a graça que Deus lhe deu a oportunidade de ser parte da noiva de Cristo. E por ser noiva de Cristo, você reinará com Cristo. A sétima promessa, o texto que eu li: ao que vencer. A igreja de Sardes, ela está como a quinta igreja, mas eu coloquei nessa sequência para finalizar a mensagem de ao que vencer. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A igreja de Sardes, ela precisava vigiar e consolidar o restante que ainda existia nela, que não se contaminaram. As vestes brancas, quando nós fomos purificados do nosso pecado, perante o derramamento de Jesus na cruz do Calvário, você a partir deste momento começou a vestir vestes brancas, começou a caminhar em uma escadaria de santificação, e dia após dia essas vestes vão ficando mais brancas, porque você só conseguirá entrar na cidade celestial de vestes brancas, e você será reconhecido por estas vestes brancas. Estas vestimentas brancas é porque você venceu o pecado. A esposa de Cristo, é conveniente que você coloque estas vestes brancas, que estão sem mácula, que estão sem ruga, que nenhuma coisa semelhante, mas santa e sem mancha, irrepreensível perante Deus, porque tem se mantido puro do pecado. As vestes brancas testemunharão sobre o seu grau de pureza para a eternidade. O livro da vida. Moisés uma vez
intercedendo pelo povo de Israel. Em Êxodo capítulo 32, versículos 32 e 33, ele fala o seguinte: Senhor, agora pois, perdoa o seu pecado, perdoa o pecado do povo, se não risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Aí o Senhor fala para Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Estamos hoje no tempo da graça. Aquela que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, terá o direito de seu nome ser escrito no livro da vida. Se você quiser permanecer escrito no livro da vida, então você tem que vencer o pecado. Certa ocasião os discípulos se alegraram, que até os demônios se sujeitavam a eles, quando o Senhor reparte os 70 e manda eles irem e dá a eles poder. E eles começam a se alegrar, porque até os demônios se submetiam a eles em nome de Jesus. Mas Jesus os adverte, em Lucas capítulo 10 e versículo 20: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. E essa última promessa do livro da vida: e confessarei o seu nome diante de meu Pai. Jesus prometeu confessar diante do Pai todo aquele que confessa o nome dele diante dos homens. Ele o confessará perante a Deus, perante o Pai e perante aos seus anjos. Você tem a oportunidade hoje, de confessar o nome do Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida, para que Ele dê direito a entrar na cidade pelas portas, para que dê direito a escrever o seu nome no livro da vida, para que você, quando vencer o pecado que foi vencido por Jesus na cruz do Calvário, o preço muito caro já foi pago por sua vida, por minha vida. Devemos sempre, todos os dias, ao acordar e ao dormir, lembrarmos que o Senhor pagou este preço muito caro, porque para que você seja um vencedor, Ele teve que fazer esse sacrifício por minha vida e por sua vida. E ao que vencer, obterá o direito de comer da árvore da vida, para que dê a você vida eterna. Ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Ao que vencer, receberá o maná escondido, uma pedra branca e um novo nome escrito nessa pedrinha. Ao que vencer, receberá autoridade sobre as nações, e você regerá com Jesus durante os 1000 anos, e a estrela da manhã estará contigo lado a lado. Ao que vencer, será a coluna de meu Deus. Ao que vencer, você terá um lugar na nova Jerusalém, isso é a igreja vitoriosa. Ao que vencer, terá a honra de se assentar com Jesus em seu trono. Ao que vencer, se vestirá de vestes brancas, o seu nome constará no livro da vida, e você será confessado perante Deus e perante aos anjos de Deus, lá na glória celestial. Hoje você tem a oportunidade de vencer. Hoje você tem a oportunidade de o teu nome ser escrito no livro da vida. Basta confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que nesta vida você será um vitorioso. Não que não venham tribulações, não venham tormentos, porque as coisas que tem nesta terra não são para se comparar com a glória em quem nós há de ser revelada por Jesus Cristo. Aqui a glória e a alegria de estar numa igreja, a glória e a alegria de sentir a presença de Deus não é ínfima do que quando você chegar na glória celestial e Ele abrir o seu livro e o seu nome estará lá estará lá no livro desta vida. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Você é um vencedor, e seja um vencedor nesta vida. Amém.